Paz e misericórdia, meu irmão. Deus abençoe você. Nós estamos aqui gravando nossos vídeos da série Os Sete Sacramentos. Eu espero que você esteja gostando. Se você não viu, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, dá uma olhadinha aí no nosso canal, tem alguns vídeos aí para trás, falando dos sacramentos da iniciação cristã. E hoje nós vamos falar do sacramento da confissão, ou como a igreja nos ensina, o sacramento da penitência, certo? Se você lembra, se você não assistiu, vai lá no nosso canal, assiste o vídeo do sacramento do batismo. Por quê? Lá a gente explica um pouco melhor o que é o batismo e tem 8 graças, né? 8 graças que o batismo confere à pessoa que é batizada. Até o catecismo chama de o neófito. Nós pegamos o catecismo, lemos lá. E aí, a primeira graça que o batismo nos confere é a graça de apagar os nossos pecados, da limpeza, né, da nossa alma, ali, da purificação da nossa alma, do pecado original e também das suas consequências na nossa vida. Só que nós ainda permanecemos com essa consequência, né? São Paulo vai falar lá em uma das suas cartas: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Isso é ele trazendo para nós, né, a experiência de alguém que quer fazer o bem, mas vê de alguma forma a carne ali, a realidade humana, a humanidade tendendo para o pecado. Isso tudo é a consequência do pecado. E mesmo depois de batizados, nós ainda continuamos com essa tendência, certo? E o que é isso e como que a gente vai resolver isso? Com o sacramento da penitência, a confissão. Né? E para que serve o sacramento? O que é de fato? Né? O que acontece com a nossa alma? E por que eu preciso, né, desse sacramento? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, no batismo, né, nós fomos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, nós fomos enxertados, né, em Cristo, que é a videira. Só que, mesmo enxertados, mesmo recebendo ali a graça de Deus, aquilo que lá no vídeo do batismo a gente falou, aquilo que nós vivenciamos também, experimentamos ali no sacramento da confirmação, né, o sacramento do crisma, que é a confirmação do nosso batismo, nós ainda continuamos ainda com essa tendência. E infelizmente, você sabe, eu sei, nós ainda vamos dizer sim e dissemos sim várias vezes para o pecado, certo? O que acontece com a nossa alma? A nossa alma, ela se torna inimiga de Deus, né? Nós nos tornamos inimigos, nós nos afastamos de Deus, aquilo que nós conquistamos e fomos alcançados pela graça no batismo, nós fomos, por causa da nossa decisão, do pecado que nós decidimos cometer, nós nos afastamos, nós perdemos essa amizade, essa comunhão com Deus. E como que eu vou retornar, quando que eu vou retomar essa comunhão? Com o sacramento da confissão. Eu preciso procurar um sacerdote ou um bispo, né? O bispo é um sacerdote, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o sacramento da ordem, explicar os graus aí, mas um sacerdote ou um bispo, e aí a gente precisa confessar os nossos pecados. Quais pecados eu preciso confessar, Horácio? Todos os pecados graves. Quais são os pecados graves? Pecados que atentam contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da lei da igreja. Certo? Espero que você saiba os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da lei da igreja. Esses 15 mandamentos, né, nós precisamos nos confessar quando nós não fazemos, quando nós não cumprimos. Por quê? Porque isso faz com que essa comunhão, essa amizade com Deus, ela seja perdida, né? E aí, na nossa alma, por mais que nós não experimentemos isso na carne, por mais que eu possa cometer um pecado mortal e a minha vida aparentemente está da mesma forma, a sua vida, né, trabalha, dorme, come, vive, mas a nossa alma ela se torna inimiga de Deus, mesmo que nós não percebamos. Nossa alma se torna inimiga com o pecado mortal. Por quê? O pecado nada mais é o que, né, na prática? Nada mais do que uma ofensa a Deus ou ao próximo. E quando eu ofendo o meu irmão, eu estou também, de alguma forma, ofendendo a Deus, que é Criador, que é o Pai de todos nós, certo? Então, o pecado, ele faz essa ruptura com a nossa comunhão e a confissão, ela retoma, certo? O pecado venial, ele não causa essa ruptura total, né? Mas ele também causa digamos assim, um enfraquecimento dessa amizade, e a gente percebe que ao longo do tempo, se a gente vai acumulando muito pecado venial, uma hora ou outra essa comunhão ela é perdida, de fato, quando a gente comete um pecado mortal. E aí a nossa alma, mesmo que a gente não sinta, a nossa alma está fora da comunhão com Deus, a gente não é mais amigo de Deus.
E aí eu vou lá, preciso procurar um sacerdote, confessar os meus pecados. O padre vai me dar absolvição, e na maioria das vezes, né, o padre nos dá uma penitência para poder cumprir, para reparar esse pecado. E o que acontece, né? A gente não vê isso, a gente não experimenta, mas o que a teologia, o que a igreja nos ensina, né? É o seguinte, quando nós confessamos, né, nós voltamos com essa comunhão, com essa amizade com Deus, correto? Nós nos tornamos filhos de Deus, amigos de Deus, participantes ali do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nós pecamos gravemente, rompemos essa comunhão, correto? Daí, a confissão faz com que a gente volte à comunhão, faz com que a gente retome essa amizade com Deus, com que a gente retome, mesmo que a gente não perceba, a gente precisa desconfessar. Né? Jesus instituiu esse sacramento, está na palavra, nos evangelhos. A gente precisa procurar um sacerdote. Não tem essa conversa de, eu vou me confessar direto com Deus, para que eu vou confessar com homens, né? Se são homens pecadores? Porque Jesus deixou e deu aos apóstolos e aqueles aos quais eles ungiam ali, né, com o sacramento da ordem, o segundo grau, que é o dos padres, para poder perdoar os pecados. Aqueles que os quais perdoarem os pecados, estes vos serão perdoados. Quem vocês não perdoarem os pecados, estes vos serão retidos. Então, o padre, ele tem autoridade. Não é porque ele é bom, não é porque ele é maravilhoso, não, é porque Deus quis dar, através de Jesus, e através de Jesus dos apóstolos, que são sucessores, né? Hoje os bispos são sucessores dos apóstolos, e esses, juntos com os padres, têm autoridades dadas pela igreja para poder perdoar, para poder religar a nossa alma com a alma da igreja, com o corpo místico de Cristo, que é a igreja, com o próprio Deus, certo? E aí, o que isso gera em nós, né? Além, é claro, né, de perdoar os pecados, é como se a gente ganhasse uma nova força, né? Não é muito bem a força, não é que desce uma força do alto, não é isso. Mas o sacramento, como a gente falou na introdução, ele é uma graça que acontece independente da nossa fé, né? da nossa crença. Né? Ele acontece por si mesmo. Se eu me arrependo dos meus pecados, se eu confesso os meus pecados e não omito nenhum pecado grave, né, com o desejo realmente de viver ali a luta e de não pecar mais, a graça de Deus, além de perdoar os meus pecados, Deus me dá a graça de poder lutar de fato, graças espirituais, forças espirituais, que eu vou também precisar rezar, vou precisar também procurar os sacramentos, a Eucaristia principalmente, para poder fortalecer a minha alma e o meu espírito para poder combater o pecado. Mas o próprio sacramento da confissão, ele já nos dá uma força, um ânimo maior, um ânimo espiritual, digamos assim, né? Se a gente pode falar dessa forma, para que a gente possa combater os pecados e lutar pela vida de santidade que Deus quer de nós. Né? Porque se nós não tivéssemos condição de receber o perdão dos pecados, seria muito triste, muito deprimente mesmo. Todo mundo peca, todo mundo vivencia essa realidade do pecado, né? E Deus, sabendo dessa realidade, sabendo da nossa fraqueza, né, institui o sacramento da confissão para que nós retomemos, né? Mas o que precisa, né? E o que precisa de fato para esse sacramento acontecer? Né? Como eu disse agora, uma coisa muito importante, né, que é, de fato, assim, se não tiver isso, não tem sacramento, né? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, né? Eu preciso, de fato, ali, quando eu for confessar, eu preciso de fazer um exame de consciência, né, que não é obrigatório, mas é muito importante fazer, porque como é que você vai lembrar, né, dos pecados que você cometeu, sei lá, um mês atrás, 2 meses atrás, né? Então precisa fazer um exame de consciência, é importante até fazer, mas não apenas para o sacramento da confissão, mas também para poder ver ali como é que está a minha vida, como é que eu estou agindo, como é que eu estou me portando com Deus, com os meus irmãos, com o meu próximo, para que eu tenha essa consciência de como está a minha caminhada, né? O meu seguimento de Cristo. Mas para confessar, eu faço um exame de consciência, listo ali os meus pecados graves, aqueles que eu cometi de forma consentida, né? E eu sabia que era pecado e cometi mesmo sabendo. E aí eu peço a graça de Deus para poder vir sobre mim e me dar a graça do arrependimento, né? Porque arrependimento também não é sentimento, né? Sentimentalismo, aquilo tipo assim, não, eu só vou confessar quando eu sentir vontade. Não tem nada disso, né? Você não precisa sentir. Você precisa crer e desejar, né? Com essa atitude, com esse ato específico,
eu ofendi a Deus e eu me arrependo disso, né? Não é que eu estou sentindo nada, não é isso, não é sentimento. Mas eu me arrependo, né, de fato, daquilo ali. Claro, com a graça de Deus, eu preciso pedir sempre a graça de Deus, né, e me confessar. Né? E o que a igreja ensina para nós? Né? Quando que eu devo confessar? A igreja pede que todo batizado confesse pelo menos uma vez no ano, certo? Pelo menos. Só que, tipo assim, né? O que é? Por quê? Porque tem pessoas que moram muito longe, moram. O acesso a essas pessoas, a essas comunidades, é muito difícil, tem missa poucas vezes no ano, o padre não consegue ir lá, ou essas pessoas têm dificuldade de ir até o sacerdote, locomoção, né? A viagem é muito difícil, barco, estrada muito longa, e tudo. Então, assim, no mínimo uma vez. Mas nós que moramos aqui na cidade, tem muitas paróquias, muitos sacerdotes, não só para nós, para todos, né? A gente talvez não lembre o que a gente comeu, sei lá, semana passada, semana retrasada. O que você comeu na ceia de Natal do ano passado? O que você comeu no dia da Páscoa? Você lembra o que você comeu? Então, tipo assim, poxa, eu vou esperar um ano para eu me confessar? Né? A igreja orienta que pelo menos uma vez, mas não é só uma vez por ano. Toda vez que eu tiver um pecado mortal, que eu tiver consciência dele, eu preciso me confessar. Eu não posso comungar sem estar confessado, certo? Então, eu preciso confessar o pecado mortal. Em pecado mortal é proibido confessar. É pecado comungar em pecado mortal. Então, todas as vezes que eu tiver cometido, que você tiver cometido um pecado mortal, procure o sacramento da confissão, se confesse, e aí você vai buscar a Eucaristia como remédio para sua alma, para poder lutar contra o pecado, para poder avançar aí na busca das virtudes, do amor a Deus, da oração e tudo aquilo que a igreja nos ensina, principalmente nos sacramentos, certo? Eu espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Nós vamos ter alguns outros vídeos aí. Te convido a assistir, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram e continuar aqui nos acompanhando. Deus abençoe e fiquem com Deus.